E aí, Invictus! Tudo bom com você? Olha, tudo bom, pessoal? Mais um vídeo. O bom é que eles vão olhar a gente mesmo. Porque eu errei mesmo o assunto. Mas besteira. Vai botar mesmo. Vou botar. Então, continuando, se inscreve logo por aqui embaixo, dá like e chama a galera pra conferir este vídeo que é sobre o que mesmo que eu já esqueci. O vídeo é sobre pessoas que eram tidas como promissoras no futebol e acabaram sumindo. Vai ter gente que só apeste. Ah, se for assim, meu filho, dá pra montar 30 mil clubes diferentes com jogadores que eram promissores. Vai ter e vídeo desapareceram. 1, 2, 3, 4, 5, mas a gente peneirou de novo, não foi? A gente peneirou, escolheu 6. Se vocês acharem que teve mais aí que a gente esqueceu, pode botar nos comentários aí, a gente faz Que um 2, mereçam um estar 3. nessa lista aí, né? É, que mereça também. Não vamos citar Então, jogador da Cabense que não deu certo, não. Bora citar jogadores que tinha como promessa mundial e acabaram sumindo, né? bem colocado. Ok. E vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Por quem? Vamos começar pela zaga, né? Aquele cara que põe fogo no jogo. É aquela música, Botafogo, Botafogo. Vai começar os trocadilhos. Não, vamos começar com trocadilho não, mas seria legal ver ele no Botafogo. Seria engraçado ver o Breno no Botafogo. Breno. Zagueiro saiu aqui de São Paulo na época como uma grande promessa, né? Fortão. O Bayern de Munique. Foi pro Bahia. Isso aí, pro cara sair do São Paulo pro Bayern tem que ser uma promessa mesmo. E era. Pesado, Ele ele era uma um grande bom promessa. jogador. Tava naquele time do Hernanes, Isso. que o São Paulo tinha sido campeão brasileiro, e eu esperava muito dele. Saiu de lá, voltou pra cá e o fogo acabou. Teve seus problemas lá Apagaram com o fogo dele Pra quem não tá entendendo, um trocadilho, né, ele queimou a casa lá, né? lá na Alemanha. Aí teve vários problemas, caiu do Bayern pro Bayern B, lá Foi preso. foi preso. E voltou isso tudo bem jovem, né? Isso. O cara tem um fogo E ele muito ainda é alto pra jovem, idade dele. ele tá com 26, 27 É. anos. E é um jogador que eu esperava muito dele. Esperava até ele ser, junto com o Thiago Silva, os jogadores hoje da seleção brasileira. Será que ele teria esse futuro mesmo se não fosse o caso do fogo e da prisão dele? Teria. Ou- Ele era um zagueiro bem consciente na época do São Paulo. Consciente no sentido de jogo. Ele tinha uma leitura junto com o Alex Silva e o André Dias, que eram os zagueiros lá do São Paulo na época muito boas. Uhum. O São Paulo ele atuava com 3 zagueiros. Com o Muricy na época do título brasileiro. E o Breno era um jogador inteligente. Era um jogador inteligente dentro de campo. Fora dele ele já mostrou que não era lá muito inteligente. Não sabia mexer com química. É, E aí tocou fogo na casa e tocou fogo na carreira dele, digamos assim. pois é. E é o primeiro nome dessa nossa lista, o zagueiro Breno. Saindo de Breno, a gente vai para o Anderson. Descendo lá pro sul do país, né? Vamos lá pro sul do país Gol agora. do Grêmio! Gol do Grêmio, eu lembro. Quem não lembra da Batalha dos Aflitos? Esse Anderson. Era o time de futsal contra o time de futebol. Era. Anderson. Fala do Náutico agora! Não, que o vídeo é sobre promessa. Ah, O Náutico sempre tem grandes tá. promessas. Aí, Douglas Santos não sou estragado, não. Está aí agora no Hamburgo. Mas enfim, falando do Anderson. Anderson, tá. Aquele fatídico dia lá da Batalha dos Aflitos, né? Naquela época ele já era um grande promissor, né? É isso. E de lá foi pro Manchester United. Do Grêmio pro O cara, a Manchester. gente falou agora há pouco, né, Alberto, que o cara sair do São Paulo pro Bayern de Munique era algo absurdo. E o cara sair de um time da Série B pra ir pra um Manchester. Exatamente. Me lembra só o nome do técnico? O grande. Somente Só- aquele péssimo técnico, né? O Alex Ferguson. Sir. Gigante. O Sir. Sir. Nome de uma arquibancada do Old Isso. Trafford. O cara tem potência e ele olhou pra Anderson na Série B. Pra quem não sabe, ele gostava de Anderson sim no início da carreira de Anderson. Não sei o que aconteceu com o Anderson, caiu muito o rendimento dele. Isso, é verdade. Aí, ao contrário de Breno, que a gente sabe da vida extra-campo dele, o de Anderson a gente não sabe por que caiu tanto o rendimento dele. Porque ele até começou bem no Manchester United. Era titular. Era pô. titular, tinha ele, Paul Scholes, o Giggs. o Fletcher ali no meio campo, que era o trio que ficava revezando ali no meio campo. E do nada sumiu, né? Exato, perdendo vaga. É aquela história, Alberto, a gente sabe, você falou bem agora que o Breno a gente sabe, e o Anderson, pô gente, o Anderson era mais um jogador que eu gostava, porque ele era um atleta muito móvel. Eu já sempre falo aqui nos vídeos que eu gosto de atletas móveis, Isso. atletas que têm uma versatilidade, que não atua só como primeiro e como segundo volante, sabe sair pro jogo, mas caiu de rendimento. E você vê que ele saiu do Manchester e foi pro Inter, É, foi e pro continuou mal no Inter. Inter. De lá foi pro Brasil, né? E só foi caindo na carreira dele. Foi... Exato, e era uma grande promessa, sim. Era um jogador rotulado para sair do Manchester até, no início, depois, quando começou a jogar. Isso. E você vê depois ele caindo. E você não entende, que a gente, salientando de novo, você entender uma queda de um jogador é uma coisa, você não entender é outra. É. Porque você fica embasbacado, gente. Porque foi realmente muito do nada, assim, né? Porque, como a gente já falou, ele era, sabe? Ele revezava ali no meio campo com Carrick e Fletcher, que era um jogador da seleção inglesa.
E ele tava revezando ali no meio campo. E, sabe, do nada ele nem sequer entrava mais. Aí entrava em jogo perdido assim, jogava uma FA Cup, uma Copa da Liga. Que Quando é o veio time. sumiu. Aí do nada, sabe? Nem no banco ficava. Foi quando ele saiu pra França, né? E da França veio pro Brasil. E, sabe, ninguém sabe o motivo, assim, enfim. Era um jogador que Eu torcia pra ele porque eu torço pro esperávamos. Manchester United, né? Eu torcia pra ele na época. Eu gostava dele e, enfim, sumiu. Outro volante, o gaúcho, no caso, que saiu do futebol gaúcho, é o nosso próximo da lista. E ele é o... Sandro que saiu do Inter também, né? Saiu como Isso. promessa. Ele era cobiçado por vários clubes, né? Europeus. Tottenham, E acabou indo pro Tottenham. Chelsea, Milan, Isso. Inter de Milão. Tudo isso queria É. o menino Sandro. E ele, não vou mentir, né? Ele começou bem no Tottenham. Quando ele chegou no Tottenham lá, ele começou bem, jogou como titular. Né? Na época de Bale ainda, naquela época do Tottenham lá. E é outro, assim como o Anderson, que não sei o que acontece não. Esse pessoal simplesmente para de jogar bem. Ninguém sabe o motivo. Aí ele acabou sendo emprestado, né? O Tottenham vendeu o Bale. Aí contratou milhões de jogadores com o dinheiro do Isso. Bale. Aí, inclusive meio campista como Dembélé, por exemplo. O belga lá. E acabou, sabe, comendo o lugar de Sandro lá. Sigurdsson também. É, o Sigurdsson. O Sigurdsson era mais pra frente um pouco, né? Sandro era... Mas utilizava-se por ali também, às É. vezes. E, sabe... Aí acabou pegando o lugar de Sandro. Sandro foi emprestado. Depois foi vendido pro Queen's Park Rangers, que é outro time lá de Londres. Só pra salientar, pense num timezinho pra estragar brasileiro. É, junto com o Júlio César também, né? Aquele o gêmeo. Fábio, é. É um time que, assim, brasileiro chegou lá, é estragado lindamente. Pois é. O Sandro, ele era aquele primeiro volante, marcação é a especialidade dele, tem até um bom passe, um passezinho legal. Foi convocado muitas vezes para a seleção brasileira. A gente esperava que o Sandro pudesse crescer ainda mais, porque a gente tem hoje o Felipe Melo e tem o Luiz Gustavo. Para você lembrar outro primeiro volante, tem o Casemiro também, Isso. Casemiro é Acabou. o melhor, e exatamente. acabou. Você não lembra de outro assim, ó, tem esse. A gente poderia ter uma opção hoje como Sandro e Casemiro como grandes primeiros volantes, assim, Isso. né? Seguido por Luiz Gustavo, né? Então. E sabe- Felipe Melo. É, e Felipe Melo, mas Felipe Melo já passou muito tempo dele. Não... O cara voltar pro Brasil assim do nada, porque ele realmente. A gente gosta dele, mas sabemos que não é mais aquele jogador do Galatasaray, né? Enfim, Não é mais. não é mais. Então. Aí a gente passa pelo zagueiro Breno, pelo volante Anderson, pelo volante Sandro. Quem arma esses jogadores aí? Quem arma? Diga aí. PHG. Paulo Henrique Ganso, olha só o Ganso. Ganso, o que é que falar dele? Todo mundo conhece a trajetória de Ganso. Conhece a trajetória do Ganso. Era um jogador que pra mim seria o 10 da seleção brasileira hoje. Colocando Oscar, colocando Coutinho, colocando Neymar, tudo ia no bolso. Pra mim Isso. o Ganso era o pensante. Vendo de 2010, né? É, Naquela, exatamente. né? Não de hoje, ele tá. Não é falando tipo o que ele jogou. Hoje sabe? ele nem jogaria no Náutico. Brincadeira, jogaria assim no Náutico. Ganso é aquele outro tipo de jogador que a gente não sabe por que ele não saiu do Brasil na época, né? Por exemplo. Então, aquele Isso. jogador que a gente não entende a vida extra-campo dele. Porque assim como o Neymar na época, ele surgiu junto com o Neymar. O Neymar saiu, né? Bicho, tu citou bem agora, ele surgiu naquela época do Santos, do Neymar, que tinha Danilo, Alexandro, Wesley, Ganso, André, Neymar, Rafael Cabral. Rafael Cabral. E todo mundo saiu. O Rafael foi pra Itália, o Alexandre e o Danilo foram para o futebol português, o Wesley foi pra Alemanha, o André foi pra a Ucrânia. Isso, todo Todo mundo saiu. mundo ali né? foi E só o Ganso desmembrado. ficou, sabe, na época. E depois disso, esses jogadores, muitos deles cresceram. O Alexandre foi pra Juventus, Danilo pro Real Madrid, Neymar continuou sendo Neymar, né? Então, sabe, e o Ganso tinha tudo. Era, desses jogadores que a gente citou, era um dos principais, né? Tipo, como Era o o mais Ganso, promissor, digamos assim. E, sabe, e ele ficou no Santos, sabe? Ele se agarrou ao clube e ficou lá. Aí depois, quando saiu, quando a gente achava que ele ia pra Europa, foi pro São Paulo, né? É algo que a gente, tipo assim, como Trocou assim? pra rival, sabe? Foi completamente aleatório, assim. E, sabe? E hoje foi pro Sevilha. Já querem Já- vendê-lo de Já novo. querem vendê-lo, né? Chegaram proposta para empréstimo e o Sevilha já deixou claro que não quer emprestar, só quer venda Venda definitiva. definitiva. E, sabe, ninguém E entende. A gente até, eu considero hoje o Ganso um bom jogador. Não é um péssimo jogador não, diferente de como caíram os outros. Agora, a minha expectativa para o Ganso era de algo muito maior. Era um jogador para estar ali no meio de uma Juventus, no meio de um Bayern, no meio de um Manchester. Olha, e eu digo que tipo, quando eu vi ele surgir em 2010, eu vi ele muito com cara de Barcelona, inclusive, né? Que era aquele cara do passe, aquele cara que não corria. e cadenciado, lento e cadenciado. Exatamente. Era a característica principal do Ganso e continua sendo, Continua mas não sendo. explodiu. Pois é. E, sabe, ele acabou sendo muito preso nisso, né? Que é o fato de ser muito bom em passe. Mas não melhora muito na devagar. mobilidade. E não melhorou em mais nada, sabe? Ele acabou sendo. O jogador ficou preso aqui no Brasil por um bom tempo, ao contrário dos
amigos aquele menino da Vila que a gente Os falou. meninos da Vila lá, garotada. E, sabe, sumiu. Aí chegou agora no Sevilha, quando a gente achava que ele realmente ia alavancar na Europa, né? Finalmente chegou na Europa, depois de anos de espera. Chegou lá, demorou pra estrear, estreou, não jogou tão bem. E agora já, no último jogo que eu vi do Sevilha, nem banco ele estava mais. Teve esse problema aí que a gente acabou de falar, que o Sevilha não quer emprestar, só quer venda definitiva. Enfim, né? Infelizmente o Ganso... Incógnita Ganso. Infelizmente o Ganso não deu essas coisas que a gente esperava dele. E agora a gente vai pra qual ave? A gente vai pra outra ave. Essa ave aqui pra mim é o capitão desse time que tá fazendo Ave aqui. Berlusconi. O garoto do Inter também, né? O Inter tá lascado aí, o Inter, né? Revela a gente que só peste. Ganha dinheiro que só peste. E é porque a gente não quis colocar Tyson, o rei das revelações ali, porque é muito melhor antigo que já. Messi, mas aí também já faz tempinho. Já faz muito tempo Então, já. Patito. Falar o que do Vamos Pato? falar de Pato, Alexandre, o cara do Pato Branco, né? Isso, tio. Ele... Peraí, Pato Branco é lá no Paraná, né? Isso. Ou é Mato Grosso? Mato Grosso não, é no Paraná É mesmo. no Paraná? Beleza. Chegou... Vamos falar o que do Pato na época do Inter. No Inter o Pato brilhou, né? O Pato, todo mundo sabe. Um jogo, 10 gols. Foi pro Milan. Aí pronto, chegou no Milan, sumiu. Sabe? Conheceu o Ibra, conheceu o Thiago Silva, conheceu o Ronaldinho Gaúcho, Robinho. Conheceu gerações do Milan e não conseguia se firmar impor ali. Machuca muito também, né? Um menino de vidro, de porcelana. Era um garoto que eu apontava muito como 9 da seleção. E ele nem tem uma característica de centroavante. Ele é aquele atacante mais rápido, mais velocista, sai da área, busca o jogo, mas não deu certo. Não deu certo de jeito nenhum, inclusive, né? Porque ele foi pro Milan, passou um bom tempo no Milan. Ele tinha oportunidades e não jogava bem. Aí acabou saindo do Milan, veio pro Brasil, né? Porque também chegou lá o Ibra, né? Chegou lá o Ibra, né? Não dá pra correr, o Patito não ia ser comparado com o deus do futebol segundo o Ibra. E voltou pro Brasil. Também não demonstrou mais ou menos. São Paulo, Corinthians. Aí brigou lá com o presidente do Corinthians, quero ser vendido, não vai ser vendido, teve um imbróglio todo e acabou indo pra onde? Hoje está na China. Na China. O final da carreira de um jogador. É o INSS. A China pra mim é o INSS do futebol. Exatamente. Então, e pronto, é esse o foi Pato, o Pato, né? mais um frustrando-me. Se você dissesse há 10 anos que eu passaria na China 10 anos depois, você não quer dizer que um Pato, um jogador tão promissor como ele era, como ele surgiu no Inter, você ia dizer simplesmente, não, esse cara não vai ser nada no futuro, um dia vai estar na China, ninguém ia acreditar em você, né? E foi o que aconteceu com o Pato, infelizmente, não foi essas coisas todas. A gente torcia pra melhora da seleção, né? Porque teria um 9 hoje em dia, sei lá. Teria um Pato, teria um Não Ganso. deu. E Fechando agora? essa lista. Fechando a lista, temos o Leandro Damião, outro do Inter. Anderson, Inter, Pato, Damião, teve o Tyson também, teria o Tyson, teria muita gente. Juliano, que hoje está na seleção também é do Inter. O Alisson também. Então, esperamos que esse pessoal não caia. Exatamente. Espero que o Alisson continue crescendo aí. Mas falando do bombástico centroavante Leandro Damião. O bombástico centroavante. Eu vi essa semana uma matéria de matérias frustradas do passado que falava que Leandro Damião, a matéria era justamente essa, a manchete no caso, que era justamente Leandro Damião, o melhor do Brasil ou do mundo. Olha só como era na época. Nessa época coisas. já tinha Ibra, já tinha o Robert Lewandowski, Tinha todo mundo que tem hoje. já tinha Thomas Miller. Acho que a matéria é de 2012, eu acho, 2011. Quem fez essa matéria foi quem? Provavelmente um Deve colorado. ter sido o estagiário. Um colorado. Leandro Damião teve uma ascensão muito rápida no futebol brasileiro. Ele começou tarde também, né? Ele começou Isso. acho com 21 ou 22 Por aí. anos. Foi. Gol em Libertadores. Gol em Libertadores. Ele era... O pessoal ficou muito surpreso quando ele Lambretinha, chegou, né? A lambreta dele, né? Bom A lembrar. lambreta pela seleção brasileira. Isso, o cara é ousado, hein? Na seleção brasileira, dá uma lambretinha ali pra quem tava surgindo naquele momento. Isso. E ele realmente surgiu... Tá, não vou culpar tanto o jornal também, não. Claro que ele não era o melhor do mundo, mas era um centroavante em massa na época. O pessoal gostava. E centroavante, minha gente, quando nasce no Brasil, tem tudo pra dar certo, porque não tem nenhum. Você lembra de quem como centroavante no Brasil? Gabriel Jesus, Fred, quem é o outro? Nos últimos anos tá complicado mesmo, né? Wagner Love? Wagner Love, olha aí, fogo. Jô e... Tá complicado. Tá complicado demais. Aí surge o Damião, garoto do Internacional, jogando bem, seleção brasileira, tirando onda, Pois o Ibra, É o mas Ibra. não deu. Não deu, é outro que também sumiu do nada, né? Isso. Ele do nada parou de crescer, eu acho que ele cresceu muito rápido e gastou todo o crescimento dele num período curto assim. E acabou. Foi lá pro Ali Betis, parou. né?
Foi pro Betis, o Betis comeu o banco lá, depois Cruzeiro, voltou. e tá aí. E hoje tá aí, né, no Flamengo, emprestado. Ele é do Santos, viu, pra quem não lembra. Eu nem lembrava que ele tava no Flamengo. Ele foi emprestado em 3 clubes, ele tá no Santos desde 2014, né? E já foi emprestado a 3 clubes, o Cruzeiro, o Betis e o Flamengo, É o Flamengo. Então, mais um que lá do Inter, curiosidade à parte, agora. que caiu. Coincidências. Caiu. Não era o que a gente esperava também, né? Porque também é uma posição que a seleção brasileira precisa muito. Necessita pra caramba. Principalmente nos últimos anos. Recapitulando também que o Damião, ele era aquele jogador que não tinha também sombra na seleção brasileira. Ele tem um privilégio de ser um centroavante, né? Na seleção brasileira. Ele tinha tudo pra ser o cara único ali, né? E hoje tá naquela coisa de dizem que ele é centroavante. Podia ser tipo ele e Pato, por exemplo, né? E 2 que não deram certo aí. Que não tá Iniciados por Ganso. Olha aí, ó. Ia Que ser tinha massa. a condução de jogo com Sandro e Anderson. E Anderson, ó, pra isso. Seria uma baita seleção. Poderia ter Breno na zaga, olha só. Mas não tem. Enfim, Recapitulando essa lista, Breno zagueiro, Sandro e Anderson, a dupla de volantes. Ganso no meio E Damião no ataque, com o Pato. com o Patinho. Então é essa a nossa lista de jogadores que poderiam dar certo, mas até agora não deram muito certo. Não Pois é. demonstraram futebol como a gente esperava para a carreira deles. E é isso. E é isso. Deu por hoje? Deu por hoje. Aê. Então, você aí do outro lado já sabe o que fazer. Se inscreve, dá like, compartilha, segue a gente no Twitter, segue a gente no Facebook. Fala o arroba da gente aí, Alberto. @FC Invictus em qualquer rede social. Exato. Não temos ainda a nossa filial no Instagram, nem nosso perfil no Snapchat, mas tem no YouTube, tem no Twitter, tem no Facebook. E não se esquece, se inscreve no canal. Já se inscreveu? Não tem problema. Chama o namorado, a namorada, o pai, a mãe, a tia, padrasto, o que for. Chama todo mundo Todo mundo. e vem com a gente. Ok. Beleza? Beleza? Tchau, galera! Falou!